Olá, meus amigos. Comecei a gravar esses vídeos aí faz pouco tempo, né? Faz acho que menos de uma semana. Já é o nosso décimo vídeo. E nesse vídeo eu quero começar a explorar com vocês alguns cases reais. Obviamente que eu não vou omitir a identidade das pessoas e algumas outras coisas para, enfim, manter aí a privacidade, obviamente. Mas esse case, ele poderia ser o seu case. Muitos, muitos CEOs, muitos executivos, mesmo que não tenham chegado ainda à posição de CEO, pode estar vivendo um dilema bem parecido. Então, no décimo vídeo, nós vamos conversar sobre um desses cases, que foi um case muito interessante para mim. Qual que era o ponto? Assim, eu chamei de o CEO empreendedor. Mas poderia dar outros nomes, mas empreendedor foi pelo resultado do case. No fim, ele chegou com um problema e o resultado foi que ele foi empreender novamente, dentro da companhia. Aí que é uma coisa muito interessante. Dá para ser empreendedor dentro da companhia? Dá. Claro que não é uma coisa ipsis literis, porque você está tomando riscos em função de uma companhia. Às vezes é uma companhia de capital aberto, multinacional. Mas dá para ter um espírito empreendedor dentro da sua companhia. Depende de você. E eu também acho que, em muitos casos, muitas companhias esperam isso de você. Seja você CEO, seja você não CEO. O case começa assim. Eu vou mostrar aqui a pergunta, né, que ele não era exatamente essa a pergunta, mas passava por isso, que é o seguinte. Já decidi que vou mudar a direção da minha carreira. O que preciso fazer para tornar essa decisão uma realidade concreta? Então vamos lá. Essa pessoa chegou dizendo que estava insatisfeito com o momento de carreira, mas era um insatisfeito muito curioso, porque esse executivo é um executivo que trabalha, se não me engano, há 15 anos numa mesma empresa. Vamos dizer assim que ele foi um dos caras que, logo depois de 2 anos da instalação da companhia, e aí é uma companhia multinacional no Brasil, ele foi talvez o terceiro ou quarto funcionário contratado, um funcionário, vamos dizer assim, na área técnica, na área de desenvolvimento de produtos, etc. Mas que começou ali de maneira bastante, como todo jovem, né, mais aprendendo muito sobre o negócio e assim vai. O fato é que essa pessoa, ao longo do tempo, ela foi construindo a companhia no Brasil, quer dizer, ela foi crescendo profissionalmente junto com o crescimento da própria companhia. Então ele passou por diversas funções dentro da empresa, sejam funções de desenvolvimento de produto, sejam em funções de implementação de uma fábrica, seja no processo de gestão completa de uma fábrica, desde o sourcing, desde o supply chain, até a produção, até a implementação de métodos produtivos, até a comercialização,
até o supply chain outbound, a estruturação, até questões de planejamento de vendas, enfim. Ele foi crescendo, crescendo, crescendo dentro da companhia. Essa companhia, de fato, virou uma companhia, na época do processo, era uma empresa de, sei lá, faturava mais de R$ 1 bilhão. Então, essa pessoa, ela praticamente entrou um engenheiro júnior, um estagiário, e nesse momento, ou no momento do processo, já faz 1, 2 anos, ela já era há muito tempo o country manager, o presidente, o CEO dessa companhia aqui no Brasil e também na região. Na prática, essa pessoa já era há mais de, se não me engano, quase 10 anos como presidente dessa companhia. E aí ele chegou com uma dúvida, não com uma dúvida, mas ele chegou com um questionamento de que, Edu, eu, eu não tenho muito mais o que fazer aqui. O que eu vou fazer? E a gente fez aí todo o processo, né, do Career Counseling Program. E a gente percebeu que ele tinha algumas alternativas e algumas alternativas se relacionaram a ficar na companhia, muito provavelmente numa posição, no pleito de uma posição global, onde ele ia sentar lá nos headquarters, etc., ia fazer o management de um negócio global. Ou ele ia sair da empresa. Então, é um dilema, né? Porque uma mudança, uma expatriação para uma posição global, ela tem diversas consequências, tanto pessoais quanto profissionais. Pessoais não precisa falar, e profissionais tem muito a ver com o tipo de trabalho, né? Que é um trabalho, por exemplo, de um diretor de produtos global, ele é um trabalho de gestão à distância. Você tem que estar em todos os lugares, mas você não está em nenhum na prática, né? E com muita utilização de viagens ou de videoconferences. Enfim, um trabalho muito diferente de um CEO, de um presidente local, de um country manager, que é um trabalho muito mais hands-on. E a outra coisa era sair da companhia, mas sair da companhia eu percebia que essa pessoa poderia até sair, ele estava motivado a sair porque o trabalho dele, apesar de muito bem remunerado, já não trazia mais muito desafio. Por incrível que pareça, ele tinha tempo livre. E por incrível que pareça, o negócio ia bem. Então ele fez um excelente trabalho. Isso pode acontecer com você também. Mais raro um pouco, mas no caso dele acontecia. E aí a gente ficou tentando ir para a página 2, para a página 3, para a página 4 de possibilidades. E no fim das contas, ele, acho que acendeu nele o espírito do CEO empreendedor. E aqui que é esse espírito? Tá bom. Se nenhuma das minhas alternativas mais óbvias me parecem razoáveis para mim, eu vou tentar empreender dentro da minha companhia, da minha própria companhia. Quer dizer, eu vou tentar trazer outras linhas de negócio, vou tentar trazer outras linhas de produção, vou tentar trazer alguma vantagem competitiva que eu tenha. No caso de uma empresa multinacional, ele teria que trazer uma vantagem competitiva local, para ele poder encorpar o business, para ele poder empreender dentro do próprio business. E foi isso que ele fez, quer dizer, algo que ele nunca tinha feito. Com essas conversas, ele percebeu que eventualmente ele poderia criar um novo negócio, eventualmente muito maior do que o próprio negócio atual dele no Brasil. Ele poderia facilmente triplicar o revenue stream
ele, e multiplicar também a rentabilidade do negócio com essas novas linhas, novas atuações mercadológicas. Só que ele precisava brigar por isso. Ele precisava entrar numa briga, numa boa briga interna, para que ele pudesse convencer o board da companhia dele que o que ele estava pleiteando era algo que fazia muito sentido. Então vamos dizer assim que ele tentou de novo criar um outro emprego, um outro desafio, um outro ciclo de trabalho dentro da mesma posição que é de presidente Brasil, presidente South America. E foi isso que ele fez. E foi isso que a gente tentou estruturar quais seriam as ações que ele deveria fazer para tornar esse plano uma realidade concreta e fazer com que ele tivesse de novo a satisfação de trabalhar nessa companhia como ele sempre teve e que nos últimos anos estava se corroendo, né? Então, esse processo, por incrível que pareça, foi um dos únicos processos que quem pagou o processo de aconselhamento foi a empresa. Normalmente, em 99% dos casos, quem paga é o próprio profissional. Nesse caso, ele tem uma relação tão boa com a companhia dele que inclusive a companhia, sem nenhuma contrapartida do que a gente estaria discutindo no processo de aconselhamento, ela bancou, ela pagou por esse processo para ele. E o processo foi fantástico, porque no final das contas, ele percebeu que ele poderia fazer algo muito maior, muito mais interessante para ele, e também para a companhia, obviamente, e que ia trazer de novo aquela vontade, aquela satisfação, aquela adrenalina de construir um negócio de novo. Não mais a partir do zero, mas a partir de algo que seria uma inovação ou algo que a companhia não fazia no Brasil e ela viria a fazer. Então, meus caros, assim, esse é um exemplo muito interessante que é aplicado a esta pessoa em específico, mas tem alguns ensinamentos, né? Alguns ensinamentos do quê? Que, primeiro, ele precisou se entender bastante. Ele precisou entender como foi construída a carreira dele e o que motivou ou o desmotivou ao longo da carreira. Ele também aprendeu que, mesmo estando numa mesma companhia, você pode ter ciclos totalmente diferenciados, totalmente desafiadores, totalmente ciclos que você vai ter novos aprendizados, você vai se relacionar com outros tipos de pessoas, mesmo que seja na própria companhia. Esse é um segundo aprendizado. E também tem um terceiro aprendizado que eu aprendi também com ele, que nem sempre a grama do vizinho é mais verde, né? Porque a gente sempre acha que quando eu faço até essa comparação, inclusive em entrevistas de executive search que eu faço com executivos, que é assim, uma coisa é a chama está se apagando, quer dizer, está se findando, finalizando um ciclo de sua carreira. Outra coisa é tentar entender
se a oportunidade que lhe está sendo oferecida ou a oportunidade que você eventualmente vai buscar no mercado é algo que vai fazer de fato essa chama se reacender. Porque o pressuposto, em 99% dos casos, é: eu estou tão satisfeito aqui que o que me aparecer de novo vai ser necessariamente melhor do que eu tenho. E nem sempre é assim. Nesse caso, foi o caso real de que esta pessoa, ela construiu o próximo passo da sua carreira. Claro, porque ela tinha autoridade para isso, vamos dizer assim, porque ela tinha influência construída dentro da companhia para isso, porque ele teve também coragem de colocar os pontos que deviam ser colocados. Mas tudo isso é algo que ele mesmo construiu. Não foi ninguém que fez isso para ele. Então ele construiu a empregabilidade dele. Ele construiu o próximo passo dele. Então todos os resultados que ele foi oferindo ao longo de tantos anos de resiliência, vamos dizer assim, em tantos momentos complicados que a companhia passou, ele foi ganhando moedinhas de virtudes, vamos dizer assim, moedinhas de give first, que eu chamo. Ele foi entregando várias coisas, ele foi ganhando um fundo, vamos dizer assim, que ele pôde gastar no momento certo. E ele gastou exatamente no momento em que ele eventualmente estava pensando em sair da companhia. E para a companhia isso seria ruim, porque ele é um super de um talento, um super de um executivo que fez a companhia no país, que a tornou bastante rentável. Então, putz, ainda jovem, com 40 e alguma coisa de idade, estou com muita lenha para queimar, que eu digo ainda, e que a companhia necessariamente não precisava perdê-lo. Poderia perdê-lo, mas não precisava perdê-lo. E aí, ele, junto com a companhia, ele construiu o próximo passo da carreira dele. Então eu chamo isso, como eu já falei várias vezes, em você ter um pouco do arbítrio sobre a sua carreira. Só que para construir esse arbítrio, você precisa construir um monte de coisas antes. E mesmo que você tenha construído esse arbítrio, é sempre importante você pelo menos uma vez na carreira, como eu digo sempre, você pensar de que maneira você aumenta consideravelmente as suas possibilidades. E essas possibilidades podem ser na sua companhia, em outra atividade, tá bom? Então esse era o case que eu gostaria de dividir aí com vocês nesse vídeo de número 10 e que acho que poderia contribuir para várias reflexões. Grande abraço.